Essa série. Sejam muito bem-vindos a todos. Sejam muito bem-vindos todos. Né? Uma boa noite, agora é noite, mas boa tarde, bom dia, para você que está vendo aí em outro horário. Estou me sentindo em Esparta. Vou sair daqui para academia, pô. Tá aqui, eu posso provar. Ó, eu posso provar. Tá aqui, né? Tem várias frases aí de efeito na internet. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe empresário bem-sucedido, sei lá o que mais. Tem outra que é um CNPJ não vale um AVC. Exatamente. Tem mil trocadilhos e os pequenininhos, mas essa palestra aqui de hoje, primeiro não é palestrinha, porque a gente está trazendo um cara super da vida real, super da prática. Primeiro que ele vive do esporte, ele respira o esporte, ele faz o esporte, ele treina no esporte. Então, não é conversa besta aqui do fulaninho que tem um chá de emagrecimento lá e sei lá o que. Então, aqui é papo reto, é gente boa, é gente que vive, gente que faz. Então, estamos trazendo Rafael Giacomelli, com toda a qualificação do mundo, um cara bom pra caramba, super estudioso, profissional da saúde, atende na área física, mas sempre foi, como é que eu posso dizer, sempre foi incomodado. Então, a gente traz um cara desse aqui, tá botando meu nome aqui do lado dele, dos meninos, do grupo todo do Forja, porque a gente confia, pô. Tudo que esse cara faz é com base em estudo. Então, ela pergunta, pô, Rafael, será que é melhor fazer a esteira e não sei lá o quê? Eu paro meio-dia e faço esteira de 15 minutos na academia, depois volto para trabalhar, isso é bom? Aí ele vai responder, cara, eu li um artigo, tem isso, depois esse artigo é antigo. Aí o cara vai citar um artigo aqui de 2015, depois é antigo. Pô, tem uns caras aqui que estão atendendo gente nas academias que o artigo que o cara viu foi em 2005 na faculdade, olha lá. Então, assim, é um cara que está atualizado, é um cara que está bom, o cara que está bem, o cara que faz, o cara que realiza, e ele parece um soldado romano, como eu chamo ele, porque quando você para ver o físico do homem, é igual um soldado de armadura, só que sem armadura, né? É ele próprio. Então, seja muito bem-vindo, meu irmão. Isso é uma apresentação rápida, vocês que estão aqui, que já me conhecem, então vendo a gravação. Meu nome é Fleury, valeu, coisa boa, revelo. Vocês que não me conhecem, meu nome é Fleury também, não mudou. E eu estou aqui só de porta-voz de receber esse homem maravilhoso, que vai falar para nós que a gente quer passar no espírito aqui do Forja. Mas Fleury, você é um pouquinho gordinho. Digo, pai, generosidade sua. Eu tô até mais gordinho que deveria. Mas não tem falsidade e não tem mentira. Tá errado. Tá errado. Isso tá errado. O certo é exercício, o certo é a dieta bem. O certo é o cara tá com o exame de sangue em dia, o certo é o cara tá com a testosterona regular, o certo é a mulher tá com a sua taxa tranquila, tá tudo em ordem, porque isso é vida em ordem, tá? Flori vai passar pano porque tá gordinho, não quer esse tema lá no grupo de empresários dele porque é gordinho. Pelo contrário, isso é errado. Obesidade é uma doença inflamatória, tá? E é meu lugar de fala, eu sou gordinho, posso falar de todo gordinho, porque eu sou, né? Então, o lugar de fala é meu, pô, então eu posso falar, ninguém pode me criticar nisso aí. A gente tá trazendo um cara, não é pra chegar e dizer: oi, galera, faço exercício físico e vai ajudar todos vocês aqui. Faço exercício. Isso é bobagem, isso é abordagem besta, você já sabe, você sabe de cor. Ele vem trazer ciência, ele vem trazer saídas para a gente, ele vem trazer insight para a gente conseguir aplicar isso aqui na nossa vida e vai trazer muita coisa boa. Então, com vocês, Rafael Giacomelli, vou desligar a câmera para nossa atenção ficar 100% focada nesse soldado romano, viril, musculoso e forte. E com vocês, Rafael Giacomelli. E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Valeu, Fleury. Fleury aí, sempre muito detalhista aí, né? Nas suas apresentações aí. Grande cara. Prazer aqui estar com vocês aqui, conversando com o Forja e o pessoal aí que ainda está entrando no grupo. Meu nome é Rafael. Ano passado eu cheguei a fazer, né? O Fleury que já gostou aí de falar bastante de mim. Eu não gosto de falar muito, me apresentar muito, mas sou formado em Educação Física. Ano passado fiz um Ironman. Já fui bodybuilder, já fui ali das corridas, já fui do vôlei e do futebol de campo quando eu era mais jovem. Então, como o Fleury disse aí, eu sempre vivi o esporte, né? Graças também aos meus pais, que eram atletas. E eu vou até falar um pouco de hábitos aqui, né? Está sendo muito falada essa história de hábitos hoje em dia, que tem muito fundamento realmente na nossa. Opa, passou aqui. Na nossa. Peraí, pessoal. Tem muito fundamento quando a gente fala em comportamento. Né? E se a gente não começar na infância, realmente, depois fica muito difícil a gente mudar isso.
que é realmente a construção, né, do nosso corpo, ela é diária e ela também depende de, né, eu falo de construção não só em relação ao físico externo, né, a gente foca muito nisso, mas parte mesmo de cérebro, de ideias, né, de pensamentos. Então, nosso corpo, ele se adapta a tudo. Então, se a gente realmente tem uma vida sedentária e em cima ali de alimentações ruins, a gente vai levar isso, né, para a idade adulta. Tem vários estudos falando que criança obesa tem uma probabilidade gigantesca de se tornar um adulto obeso justamente por isso, porque ela já está adaptada àquilo, né, e isso envolve os hábitos. Então, pessoal, vou começar aqui a palestra hoje falando um pouco aqui da atividade física e empreendedorismo, certo? Depois eu vou falar um pouco sobre a diferença entre atividade física e exercício físico. A gente confunde muito isso. E é importante a gente entender um pouco. Trouxe aí o seu Abílio Diniz, né? Para mim, o cara aí, eu sou fã dele, sou fã de poucas pessoas na vida, realmente, e esse cara aí, eu sou fã dele justamente né, por onde ele chegou aí na vida empreendedora dele, e o cara é atleta, e é justamente uma coisa tá aliada à outra, não tem para onde correr. O sucesso dele como empreendedor foi também, né, claro que não é, não é nada individual, nada, né, nada funciona de forma individual, foi também graças ao exercício físico. Hoje o cara tem 85 anos, esquia aí, ele posta os vídeos, tem até um vídeo no meu Instagram que eu postei falando dele. O cara esquia na neve aí, parece que é uma criança de 15 anos. Então, vivência absurda. Ele fez muito pelo esporte que eu vou falar para vocês. Esse cara que está do lado atrás dele, né, duas pessoas são os filhos dele. Infelizmente, o João Paulo aí morreu de infarto, vocês devem ter ficado sabendo. E era um cara que era triatleta também. E o João Paulo, ele era o cara à frente do NAR, né, do NASP, que a gente chama, que é o Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo. É um núcleo lá que quem tem à frente é o Irineu Luturco, um dos maiores pesquisadores aqui do Brasil. E o principal financiador do negócio não sei se é o único, mas eu sei que é o principal financiador do projeto, é o Pão de Açúcar, né? É o seu Abel Diniz, o João Paulo, e estão fazendo coisas absurdas pelo esporte brasileiro. Infelizmente, poucas pessoas sabem disso, né? Então, o pessoal da seleção brasileira, de tudo, né? De rugby, de futebol, de tudo que você pensar, de atletismo, né? O pessoal vai muito lá fazer testes, né? Porque eles têm lá os equipamentos, né, que são bem caros. Então, eles vão lá fazem os testes físicos e tal, para, né, para ter a programação, a periodização mais eficiente para as competições. Então, assim, o seu Abel Diniz realmente é fantástico, né? E, infelizmente, o filho dele veio a falecer, mas é isso. Pessoal, como maus hábitos podem atrapalhar a minha vida? Né? Como eu já falei para vocês aqui, a gente vem desde o início, aí, da infância, construindo, né, nossa vida, e infelizmente a gente acaba tendo muito mais coisa ao nosso redor que vai atrapalhar a gente hoje em dia do que vai nos ajudar. E a gente depende dos nossos pais, e os nossos pais eles já não têm uns bons hábitos, né, eles vão passar isso para a gente. É muito difícil uma pessoa chegar lá aos 18 anos, 20 anos, mudar totalmente em relação ao que os pais dela ensinaram, né, e do que ela viveu. Acontece, mas é bem raro. Vou passar um vídeo para vocês agora, que é um vídeo fantástico. E ele entrou em alta agora de novo, algumas pessoas acabaram postando no Instagram, e ele entrou em alta, e ele mostra justamente um cara chegando até um infarto e o porquê, né? O médico pergunta o que foi que aconteceu com ele, e o vídeo mostra, né? Volta até o início lá da infância dele, mostrando o que realmente aconteceu com ele. Porque quando a gente adquire uma doença, a gente está com depressão, a gente está com alguma coisa, aquilo ali não surgiu do dia para a noite. Foi vários fatores ali, né, somados diariamente, que nos levou àquele estado. Então, vamos ver se dá legal aqui o vídeo. Espero que vocês gostem.
Opa, deixa eu voltar aqui. Compartilhando. Sai aqui, não sei como é que eu volto. Então, pessoal, como não está preenchendo a tela, né? Deixa eu vou colocar aqui novamente. Esse vídeo ele mostra saiu do compartilhamento, né? Desculpa aí, pessoal, mas então esse vídeo ele mostra um vídeo meio impactante, né? Gera até uma certa discussão porque joga tipo ali meio que a culpa nos pais, mas mostra que se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente vai, né, chegar a um quadro bem complicado. E um quadro daquele ali, você, né, uma vida como essa, como a gente percebeu aí, você todo tempo com falta de ar, você não consegue dormir direito, você tem apneia do sono, você tem várias coisas ali envolvidas, com excesso de peso, com obesidade, e como é que você trabalha, como é que você tem produtividade perante isso? Bem complicado, né? As duas coisas, elas não casam. E fora a questão mental, né, de estresse, de depressão e etc. Porque o exercício físico não é uma prioridade para mim. Eu gosto de falar isso, falando ainda sobre os hábitos, porque isso aqui vocês já devem ter visto, mas é bacana falar que o bom hábito você paga o preço agora e a recompensa só depois, né? E o mau hábito, a recompensa é imediata e você paga o preço só depois. É muito complicado você ver ali um alface e um chocolate, você escolheu o alface, né? E o disparo de dopamina acontece antes de você se alimentar daquele chocolate. Então, quando os seus olhos enxergam aquilo ali, na hora você escolhe aquilo, porque aquilo ali vai trazer uma recompensa para o teu corpo no ato ali, né? No ato ali que você comeu o chocolate. Então, na verdade, já está trazendo antes de você comer o chocolate, né? Acaba que você vai lá, tem aquela motivação para você ir lá comer o chocolate. Então, realmente, a gente está todo tempo brigando com isso, né? Brigando com essas coisas que tem em todo momento. Você chega num pet shop, tem chocolate lá vendendo lá no balcão, né? Justamente porque a gente pensa que a gente tem controle sobre nossas ações, mas não é bem assim que funciona. Então, por isso que essa parte de autoconhecimento está sendo muito falada, né? Porque realmente a gente precisa trabalhar muito isso. De forma que eu vejo a gente se interessando pelos assuntos, né? Não tem como eu me interessar no quesito de pesquisar, questionar, né? Tentar entender mais como é que funcionam as coisas, porque se a gente não tiver realmente nenhum questionamento sobre aquilo ali, interesse não vai vir, né? Não tem jeito. Passando aqui para a parte de atividade física, exercício físico, né? O Fleury colocou atividade física e empreendedorismo. Realmente, a maioria dos estudos, até o OMS, né, o American College, falam muito sobre atividade física, né? Até vocês devem ter visto na pandemia que eram 150 minutos semanais e passou para 300 minutos. A questão é que a atividade física é qualquer movimento corporal no programado. Subir uma escada, varrer o chão daqui da minha casa, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu faça, lavar a louça, qualquer movimento que eu faça, sem ser programado. E o exercício físico é um movimento programado para o alcance de algum objetivo, né? Então, quando eu estou indo para a academia, eu tenho um objetivo. Vou fazer um exercício ali para quê? Para emagrecer, para melhorar minha saúde mental, para melhorar meu sono, né? E etc, etc, etc. Então, às vezes a gente fala muito sobre atividade física e confunde atividade física com exercício físico. Só que, pessoal, o que faz realmente diferença na sua vida é o exercício físico. E o exercício físico, ele né, eu faço duas perguntas para você identificar se é atividade física ou exercício físico. Estou praticando isso para melhorar minha aptidão física ou saúde? Né, pode ser. Pretendo fazer isso de forma consistente de semana a semana ou mesmo de dia a dia? Se as duas respostas forem sim, você faz exercício físico. Se uma delas for não, você não faz exercício, você faz atividade física. Por exemplo, eu estou aqui, é por isso que a corrida de rua ela pode ser tanto uma atividade física como exercício físico. Eu vou lá correr no final de semana, vou jogar minha pelada no final de semana. Isso aí é atividade física, não é exercício físico. Só que isso também pode ser complicado. Já vi casos de pessoa morrendo de infarto num racha de futebol.
Por que acontece isso? Cara, teu corpo não está preparado para dar aquele tiro, pular, voltar, né? Ficar correndo todo o tempo. Teu corpo não está preparado para isso. Então, realmente o exercício ele pode te fazer mal, né? Algo que pode fazer bem, ao mesmo tempo pode fazer mal, né? A velha história da dose, né? Do remédio. Então, a dose pro veneno, né? Do remédio pro veneno. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É o que eu digo. Exercício físico não é brincadeira. A gente tem que ter atenção, a gente tem que fazer de forma progressiva. Se parou, por isso que é complicado você parar. Se parou, você tem que voltar várias casas e começar de novo. Um exemplo aqui para vocês que sou eu fui inventar de fazer o Ironman ano passado aqui em Fortaleza, e eu já tinha uma experiência em correr e nadar. Pedalar eu nunca tive experiência. Pedalar eu já tive experiência para andar na rua, às vezes eu já fui trabalhar de bicicleta algumas vezes, mas eu nunca tinha feito treino realmente de ciclismo. E como foi num período curto, ali foi 4 meses ali de preparação, e também, não só isso, como eu não preciso, por exemplo, eu não preciso fazer vários exercícios de agachamento e vários exercícios de barra fixa para eu fazer um Ironman. Na verdade, eu estou desgastando meu corpo para nada, entendeu? Eu estou prejudicando ele por um treino que eu vou fazer de natação, um treino de corrida. Isso pode me levar a uma lesão. Então, o que foi que eu fiz? Eu reduzi meu treino, coloquei um treino específico para o Ironman e para fazer a prova e não me machucar, né? Fiz um treinamento mais voltado ali para uma prevenção de lesão, que é mais ou menos assim que funciona quando a gente fala em esporte. Agora, na volta, depois do Ironman, que foi em novembro, eu voltei a treinar força muito devagar, eu tinha perdido muita força. Então, para vocês terem noção, eu agachava 10 repetições ali com 110 quilos, 120 quilos. Eu tive que voltar para 70 quilos, ou seja, 50 quilos, é muita coisa. Então, voltei gradativamente, e agora, depois de 4 meses, eu estou recuperando, 3, 4 meses, eu estou recuperando minha força e estou voltando a treinar do jeito que eu fazia antes. Então, vocês até percebem como o nosso corpo ele ele se adapta. Se eu não estou gerando aquele estímulo ali, ele vai simplesmente atrofiar, mais ou menos assim que funciona. Tanto é que as pessoas comparam, né, eu acho que eu coloquei aqui um estudo do cérebro e tal, as pessoas falam que o cérebro, né, do bicho preguiça é desse tamanho. Por quê? Porque ele não se movimenta. O que estimula o nosso cérebro é movimento. Tem até uma relação aí da atividade física com o cérebro perante essa questão de massa cinzenta e etc. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Então, nosso corpo ele se adapta muito à nossa vida diária. A gente tem que estar bem, sempre em alerta com isso. Como a inatividade física pode atrapalhar o meu negócio? Esse estudo aí, pessoal, um estudo muito bom, né, de 2017 ali, uma revisão gigantesca. Eu ainda não consegui nem terminar de ler, né, mas esse ano eu termino. E eu trouxe aí falando sobre nossa saúde, né? Então, a inatividade física é uma causa real para pelo menos 35 condições insalubres, incluindo a maioria das 10 principais causas de morte nos Estados Unidos. Então, vocês podem ver aí o que acontece, né? No caso aí, estou falando de inatividade física, é você não cumprir aqueles 150 minutos lá, que é pré-determinado, que era, né, pré-determinado, que esse estudo é antes dos 300 minutos, e você percebe aí o prejuízo que você não realizar simplesmente, né, você não se movimentar durante o seu dia, pode trazer para a sua vida, e, consequentemente, para o seu trabalho. Se você está doente, pessoas doentes não trabalham, né? Você está com dor de cabeça, não trabalha, está doente, está com gripe, é complicado você trabalhar, dormiu mal, não vai render no trabalho, tudo isso está envolvido, né, a nossa vida. Aquela velha história, CPF e o CNPJ andam ali, lado a lado, né? Não são duas pessoas, né? Então você tem que cuidar de você. Então, e ele fala também que a inatividade acelera as perdas de rapidez cardiovascular e de força, encurta a expectativa de vida e diminui a idade para o início da primeira doença crônica, que por sua vez diminui a qualidade de vida, aumenta o custo de saúde e acelera o risco de mortalidade. Então, para vocês perceberem, pessoal, a gente está falando aqui de inatividade física, não é nem de exercício físico. Ou seja, se você não cumpre, né, você passa o dia sentado aqui, e tem algumas pessoas aqui que podem ser advogadas, etc., o Fleury é advogado. Rapaz, vocês passam o dia sentado. Né? Agora, principalmente pós-pandemia, com a questão das audiências online, piorou a situação, né? Então, até esse reloginho aqui que eu comprei por conta do triatlo, ele avisa, né? Se eu passar aqui, acho que 1 hora parado, ele avisa para mim.
né? Então, a tecnologia nos ajuda, a gente precisa desses alertas, porque a gente vive muito no automático. Você está aqui num trabalho direto, né? Você está preocupado com as coisas, você não vai pensar em levantar, fazer um alongamento, se mexer e buscar um copo d'água. Você não vai fazer nada, você vai estar aqui, vidrado. Então, esses alertas, né? Quanto mais coisas nos ajudando a gente se movimentar, melhor, né? Às vezes eu costumo ler, eu gosto de eu me concentro mais em pé, então eu gosto, quando eu estou lendo, quando estou estudando, eu prefiro estudar em pé, fica para lá e para cá e tal. Melhor do que eu estar sentado, né, parado ali um tempão. Então, mas claro que eu sei que tem coisas, né, trabalhos e tal, que a gente não consegue levantar. Mas esse estudo aqui, ele fala muito sobre esses prejuízos que a inatividade física pode nos trazer. Ele dividiu aqui, né, em parte musculoesquelética, né, parte digestiva, imune, vocês observam aí o tanto de coisa, né, sistema nervoso ali, ó, disfunção cognitiva, depressão, parte imune, artrite reumatoide, dores, a parte óssea, osteoartrite, né, osteoporose, fraturas, né. Semana passada mesmo aqui, uma vizinha minha, de 86 anos, caiu, quebrou o fêmur. Pessoal, já era. 86 anos você quebrar o fêmur, né? E você vê o Abílio Diniz com 85 anos aí, eu não sei se ele ainda está em ritmo de trabalho, não sei como é que tá, né? Parte de trabalho dele. O cara está com 85 anos esquiando, pessoal. O cara parece um jovem, né? Porque sempre se dedicou, né, ao treinamento de força e à parte de endurance, né? Então, parte endócrina, né, que o Fleury estava falando aí sobre sobrepeso, resistência à insulina, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, obesidade. Você adquire, né, como eu falei anteriormente, né, adianta, né, uma doença crônica que você poderia adquirir só depois, como a osteoporose. Mas falando aqui da diabetes, cara, depois que tu virou diabético hipertenso, esquece, né? Primeiro, por isso que na época do Covid estava sendo falado sobre as pessoas, né, que têm comorbidades, porque você teve uma diabetes, hipertensão, uma artrite reumatoide, alguma coisa desse tipo, você já tem uma queda de imunidade, né? Seu sistema imune ele já está debilitado, né? É complicado, e você precisa ter muito mais atenção, né, com a sua alimentação, com o seu exercício, aí você fica ali, aí às vezes tem que tomar um medicamento, o medicamento tem efeito colateral, então, né, você já bagunçou o seu corpo, então é por isso que eu falo muito sobre saúde. Quem me conhece aqui sabe que eu falo muito no meu Instagram sobre saúde preventiva. A gente precisa prevenir, porque depois que você adquiriu, a pancada vem mais forte, né, e não tem como voltar atrás, esquece. É igual quando você perde uma perna, não tem como você botar outra perna aqui, né? Tem, né, prótese e tal, mas esquece, não dá mais para você fazer as coisas que você fazia antes. Né, e a parte cardiorrespiratória nem se fala, né, arteriosclerose, hipertensão, AVC, né, infarto miocárdio, etc. Então, inatividade física, certo? Inatividade física que eu ainda sou muito crítico sobre isso, porque realmente inatividade física é melhor do que você estar parado, né? Você tem um trabalho mais movimentado e tal, mas nem anda, pessoal. A gente precisa fazer realmente exercício físico, né, diário, não tem para onde correr. Será que a atividade física pode melhorar a minha performance no trabalho? Eu trouxe esse estudo para vocês aí, né, também que fala de atividade física, falando sobre a associação, né? Atividade física é parte de cérebro. A dose e a intensidade da atividade física foram independentemente associadas a volumes cerebrais maiores, densidade de substância cinzenta, espessura cortical de várias regiões cerebrais. Os efeitos mais fortes da atividade física foram observados em regiões motoras e regiões corticais enriquecidas por genes envolvidos na respiração mitocondrial. Não tem discussão, né? Eu não consegui achar o estudo, infelizmente, de crianças, mas crianças, 18%, a diferença em testes, né, em crianças que faziam exercício e crianças que não faziam. Aí eu me lembro da minha época, quando eu era, né, na escola, e eu cheguei ali na minha época, isso aí, imagina como é que não deve estar agora. Minha época, primeiro ano ali da escola, né, ensino médio, e a gente ia tentar disputar o Campeonato Brasileiro Escolar, né? Ia ter que passar primeiro, ganhar a primeira aqui, a etapa do Ceará, para depois ir. E dois atletas lá, dois amigos meus, que inclusive eram da minha sala, né, disseram que iam parar de treinar porque iam estudar vestibular. Pessoal, não existe estudar vestibular e você não fazer exercício. O exercício vai te ajudar a você ficar mais inteligente, melhora o teu poder de concentração, né, de memória. Tá aqui falando sobre os volumes cerebrais, parte de substância cinzenta. Não tem para onde correr.
né? A gente, não existe você separar as duas coisas. Não, vou estudar aqui para um concurso e não fazer exercício. Aí a gente vem também para aquela parte, né? Duas coisas que têm acontecido. Uma, pessoal que passa no concurso não consegue passar no teste físico. Duas, pessoas morrendo no teste físico, né? Como eu acabei de falar para vocês do racha do final de semana. O cara tá sedentário há não sei quantos anos, vai fazer uma corrida de 2.400 metros. Cara, não vai dar legal. Não vai dar legal. É muito estresse para o seu corpo, né? Aproveitando falando, quando a gente faz o exercício, a gente causa um estresse no nosso corpo. É por isso que ele se adapta. De novo, falando sobre adaptação, né? A gente causa um estresse nele para ele se adaptar àquilo ali e ficar mais forte. Porque ele constrói músculo, justamente por conta disso. A gente causa um estresse ali na musculatura e, falando assim de forma bem informal, o nosso corpo, ele não está aguentando esse peso, né? Com o que eu tenho aqui de massa muscular, de estrutura e de ativação neural. Vou ter que jogar mais lá. Ele vai lá e joga e você se adapta e consegue ficar mais forte, criar mais massa muscular. Claro que está relacionado também à alimentação e tal, mas basicamente é isso, certo? Então, nosso corpo é muito adaptativo. Então, ele causa um estresse no nosso corpo. Então, por isso que as coisas têm que ser graduais, né, devagar, e não você estar sedentário aqui há 30 anos e dar um tiro de 2.000 metros ali, né, correr na sua máxima velocidade. Não vai dar legal, cara. É muito estresse por uma coisa que não tem suporte. Né? A mesma coisa que eu querer agachar com 200 quilos nas minhas costas, se eu não agacho nem com 100. Né? Vai dar problema. Então, a gente precisa... não existe exercício, não existe empreendedorismo, estudo, trabalho sem a atividade física. Ela vai te auxiliar muito ali, certo? E eu trouxe esse aí também, 6 minutos de exercício de alta intensidade pode melhorar o seu sono, sua memória, aprendizado e ainda atrasar o Alzheimer. Tem um estudo que eu não trouxe também sobre Alzheimer. Cara, exercício físico previne Alzheimer, né? Como eu estou falando aqui do cérebro aqui. Alzheimer, mal de Parkinson, é simplesmente sensacional. Tem um cara que fala que se tivesse uma pílula, né, que fizesse tudo que o exercício físico faz, era mais vendida, né? Porque realmente não é porque eu trabalho com isso, pessoal, não estou vendendo meu peixe, certo? Mas é porque realmente não tem o que fazer, né? A gente só olha que a gente está forte por fora, né? A gente não olha a nossa parte interna, mas a gente realmente, né, deixa o nosso corpo totalmente forte, muito mais desenvolvido, muito mais preparado para as adversidades da vida, né? E para a nossa evolução. Então, 6 minutinhos, pessoal. A pessoa pega e fala assim, não tem um tempo. Tem, meu querido. Você tem tempo. Você tem tempo. Agora, ainda não virou um hábito para você, não é sua prioridade. Né? Porque a sua prioridade realmente é ganhar dinheiro, que sustenta, né? O que sustenta tua casa ali. É realmente a parte financeira, né? O que move o mundo hoje em dia é o dinheiro, realmente. É a sua prioridade. Mas, se você não tiver saúde, vai ter uma hora que não vai dar mais para correr, não. Você quer trabalhar até eu sei que tem muita gente que não quer, né? Mas se você precisar trabalhar até os 85 anos, né? Igual o japonês, tem japonês que trabalha até isso, você tem que realmente estar... você realmente tem que estar preparado, né, para isso, e o exercício físico é o que vai fazer você chegar lá. Certo? E falando em japonês, eu estava até conversando com um amigo meu que é japonês e voltou a morar no Japão, ele dizendo, Rafael, para aguentar o rojão de trabalho aqui, tem que ser atleta. Aí eu disse assim, é por isso que vocês têm a sociedade forte que vocês têm, é por isso que vive, o maior número de centenários no planeta são japoneses, e é justamente por conta disso. Será que o meu físico, né, interfere nas relações com os meus clientes e parceiros? Eu vou lá e trago isso aqui. Professor de Educação Física é um meme, o pedreiro que está reformando a sala. Brincadeira aí, mas não tem como a gente não colocar aqui a nossa parte física, a nossa apresentação, né? Nossos olhos, de novo, mais uma vez, eles falam mais alto, e a gente precisa, a gente está bem fisicamente, não precisa estar forte demais, magro demais, né? O pessoal fica com nóia também. Você precisa estar bem ali, tranquilo, no padrão. Você passa, né, que você cuida de si, né? Você passa uma ideia para a pessoa que você está preocupado, apesar que hoje o pessoal está extrapolando aí, né, no uso de substâncias e tal. Até às vezes as pessoas acham que o bom professor de educação física é o cara que tem 50 de braço, mas não tem nada a ver.
apesar que tem mudado bastante isso, mas ainda tem muito isso. Mas falando em todas as profissões, realmente a gente precisa estar bem fisicamente, né? A gente passa uma ideia que a gente se cuida, que a gente se ama, né? E realmente é bem importante. E quando a gente fala realmente em pedreiro, pessoal, é só vocês olharem a atividade do pedreiro, né? O cara passa o dia inteiro, agacha, levanta, pega peso, ou seja, é uma atividade física, aquilo ali que ele faz. E quando você pega uma pessoa que passa o dia sentada, e uma pessoa que passa o dia em pé, pegando peso e tal, vocês já percebem a diferença. O cara não precisa, né, nem às vezes fazer e come demais, né? O pessoal fala prato de pedreiro, né, conhecido. Mas é justamente porque o cara se esforça muito, né? O cara gasta muita energia ali e realmente ele vai ter bastante saúde se ele não fumar, né, e outras questões, do que uma pessoa que realmente passa o dia sentada, sedentária. Isso não tem para onde correr, certo? Ah, finalizando, né, passagem bem rápida, eu disse para o Fleury que eu ia falar rapidinho aqui para a gente não prolongar demais, porque às vezes fica cansativo e fica complicado. Se eu vou passar mais um vídeo para vocês, né, como será o seu futuro, é você que vai decidir, e espero que vocês gostem. Depois vocês podem me fazer algumas perguntas sobre. Eu não trouxe nada relacionado a quanto de treino você tem que fazer, né, vocês podem perguntar relacionado a isso, que eu acho bem básico falar sobre isso. Eu queria trazer mais para vocês mesmo dessa parte interna, né, de cérebro, de memória, dessa parte de saúde, o que é que a inatividade física pode causar com você. Apesar que vocês já estão mais do que calejados de saber, a maioria das pessoas, mas mostrando estudo e tal, às vezes a gente abre mais, o modo da gente falar, às vezes a gente abre mais a percepção daquela pessoa. Às vezes a pessoa vem aqui, está mais aberta para receber informação, então, né, diferente de estar vendo no jornal, e mostrar o vídeo para vocês, e depois vocês podem fazer as perguntas. Entra no vídeo e eu não consigo mais tirar do negócio. Mas vou fechar aqui novamente e abrir aqui. Então é isso, turma. Sobre essa parte aí, tem outro estudo também que eu não trouxe para vocês, mas a partir dos 70 anos, 70 a 75 anos, agora não lembro bem, as mulheres perdem até de 4% de força por ano, entre 3,5% e 4%. Os homens perdem menos, né? Graças à testosterona aí, a gente realmente foi. A gente é privilegiado nessa situação. E os homens perdem entre 1,8 e 3, se eu não me engano, força por ano. Então, já pensou aí, você chegar nos 70, 75 anos e você faz assim, ó. Então, se você não fizer treinamento de força, você não vai ter força nas suas pernas para você caminhar, para você subir uma escada, para você brincar com seus netos, para você trabalhar, se você precisar, se você gostar ainda do seu trabalho. E realmente é isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Papo rápido. Estou aberto a perguntas. Tamo junto. Tô aqui voltando a câmera com os pés, né? Porque as mãos estão aplaudindo este mito que veio aqui. Vai ter pergunta aqui, vai ter pergunta no chat, vai ter pergunta de tudo que é jeito. Te agradeço. Sucinto, cirúrgico, tranquilo, né? Para a gente poder tratar do que está chegando aqui e de tudo mais.
Desde já te agradeço, Rafa, pela tua disponibilidade, pela tua gentileza de sempre, pela tua atenção com a gente aqui, né? E, evidentemente, o material está gravado. Você vai ajudar, sei lá, quantas pessoas mais que estão aqui, né? Então, uma palestra que vão ver depois, que não estão aqui. Palestra dessa, sim, para você, né, Rafa? Pô, da palestra, tal, entrei lá, falei um conteúdozinho, da apresentação, depois fui para casa, dormi, segui minha vida. Mas, pô, se um gordinho olhar a tua palestra amanhã e ele disser assim, bicho, eu vou papocar. E se eu papocar, um monte de gente que trabalha comigo vai papocar também, que foi sem emprego, minha mulher, meu filho. E disse, pô, tô levando a sério o que esse Rafa falou. Então, palestra dessas vezes muda a mente do cara, dá um start na cabeça do cara, com vídeo, com conteúdo, com tudo que tu trouxe. Tu tá tirando o cara da fila do SUS, né? Exato. Então, pô, bicho, parabéns por tudo, obrigado, né, pelo seu exemplo, pela sua rotina, por tudo que você faz. Valeu, Tem algumas perguntas no chat, né? Tu quer ir lendo o chat e respondendo? Tu quer que eu vá vendo aqui? Tu que manda. Perguntei. Então, vamos lá, primeira pergunta que chegou. Qual o melhor treino para quem tá voltando para academia? Rapaz, melhor treino, né? Não tem melhor treino, né? O negócio é, como eu estava falando para vocês, é controle, né? Não dá para o cara sair do 0 e ir para o 1000. O negócio é controle, mas o que eu priorizo para o cara? Exercícios que ele movimenta grandes grupos musculares, né? Então, exercício de supino, exercício de puxada, né? Exercícios biarticulares, que a gente chama. Biarticulares é o quê? Quando você faz um exercício, você mexe duas articulações. Se você mexe duas articulações ou mais, né? No agachamento você movimenta 3 articulações, você movimenta mais massa muscular. Então, você movimenta mais músculos, ou seja, você gasta mais energia. Então, não precisa, né, aquela questão do controle, não precisa ser demais, mas você focar nesses exercícios, subindo reto, puxadas, né, como remados, agachamentos, que movimenta o seu corpo de forma global, e fazer um aeróbico, né, a corrida, ela nem se torna muito como prioridade ali, eu coloco, mas coloco pouco, mas o cara focar mais na bicicleta, no remo, porque até ele ganhar aquela estrutura ali de tornozelo, né, de tendão, aquela hipertrofia ali, que a gente fala estrutural, para ele ter mais segurança na hora de fazer uma corrida, na hora de fazer um exercício mais pesado. Mas a ideia é o cara se movimentar um pouco todos os dias. O grande problema que eu vejo é que o cara chega na academia e o professor mete o cara 1 hora lá. Amigo, se o cara não gosta, se o cara nunca fez, 1 hora é demais, é uma arte pro cara. O cara vai desistir. Você chega lá, amigo, 2 exercícios de mobilidade, 2 de ativação, 2 exercícios ali, um aeróbico, 30 minutinhos e vai para casa. Amanhã você tá aqui de novo. Né? Só que aí tem aquela faca de 2 gumes. As pessoas às vezes acham que o demais, o cara que chega lá quer o demais, né? Porque acha que o demais vai trazer mais resultado para ele, mas esse demais pode trazer prejuízo, como eu falei para vocês, dos rachas, dos testes, né? Pessoas morrendo aí, tendo infarto, e tem que ter tempo para adaptação. É por isso que é complicado o cara parar. O cara tem que permanecer ativo, o cara nunca pode parar de se exercitar. Ixi, meu irmão, não tá dando. Vou fazer um exercício, agachamento com uma barra nas costas. Faço 10 minutos de treino, mas tenho que trabalhar. Foi. Fez alguma coisa, movimentou bastante coisa, pegou peso, tá bacana. Show. Luan, levantou a mão aí. E aí, doutor, que tá longe. Mas vamos lá. Primeiro, agradecer a palestra, cara, foi demais. Dar um pitaco aí sobre o que tu falou, né? Até fazendo um link com o meu mercado seguro, a gente tem passado por um momento de até a alocação das seguradoras no quesito do seguro de vida e do saúde, principalmente, no momento em que elas perceberam que o cara é saudável, né, e que pratica atividade física, e exercício físico, ele consegue passar menos risco para a seguradora. E aí, pela lógica, né, como é fácil de analisar isso, até pela lógica a gente já consegue perceber, mas a partir de estudo científico, né, algumas seguradoras brasileiras e americanas também têm se portado diante disso, por exemplo, o caso da Sul América no seguro saúde, né, um cashback de 1 ano no Gympass, né, que é aquela Sim. Você assinatura, isso, assinatura para você treinar em qualquer academia. Acho que você tem que ir em 10 dias durante o período de 2 meses, você tem que ir 10 dias, marcar o ponto 10 dias, e aí você tem um cashback de 6 meses, né? E é super, super bacana essa história, né? E por outro lado, por exemplo, no seguro de vida, tem algumas seguradoras que dão para o cliente, caso ele tenha os exames dele corretamente alinhados, então ele está com triglicerídeo ok, ele está com colesterol bacana, ele está com IMC bacana,
ele consegue ir entre 40% a 60% de desconto no seguro. Né? Massa. E tem alguns, inclusive, que quanto mais o cara se exercita, mais cobertura ele tem. Então é um negócio assim, meio que é um gamification do trabalho de exercício Totalmente. físico. O cara faz exercício físico, ele faz uma doação, ele faz uma meditação, coisa do tipo, ele ganha lá uma coberturazinha, né? Então é muito bacana que essa ciência ela também está sendo levada para a prática em alguns mercados. No meu Sim. é um exemplo, né? Pode ser exemplo aí para a galera também. E agradecer, realmente foi muito impactante a palestra. Eu acredito que da mesma forma que foi para mim, deve ter sido para alguém aí que está entrando ou alguém que está vendo depois, né? E realmente pode mudar a vida da galera. Show de bola, man. Pois é, eu acho que a parte de plano de saúde, isso aí deveria ter, né? Inclusive, até uma vez eu comentei com a moça lá, cara, eu não dou prejuízo nenhum para vocês. Como é que eu tenho que pagar a mesma coisa que o cara ali, né? Eu não fico doente, eu fiquei gripado agora nessa leva aí da galera, eu fico 2 dias gripado, tô inteiro. Né? Imunidade, né? Me alimento bem, durmo bem, me exercito bem, eu não dou prejuízo para o cara, aí plano de saúde não tem. Eu acredito que seja pelo lobby da indústria farmacêutica, né? É o que me passa, porque realmente não tem sentido. Os planos de saúde, eles não né, observar essa questão. Cobrar mais do gordinho pode dar dano moral. Eu acho que é por isso. Ele só faz cobrar mais, cobrar menos ele não cobra, não. A menos não cobra. Então, parte de tu, Rafael. Aí tem que ser mais caro para mim. Aí eles não querem ter mediação. É isso aí mesmo. Deve ser sim. Eu tenho que pagar pelo gordinho, né? Tu tá pagando por mim e por outros companheiros aí. Lucas levantou a mão, escreveu. Não, eu escrevi ali, mas eu lembrei de outra dúvida. E aí, Rafa? Disse, pergunta. Peraí que tava ecoando aqui. Rafa, o que é? Eu sei que tem muitos fatores, né? Mas se tu pudesse, pelo menos, dizer assim por cima, quais são os fatores que definem a força que o cara tem? Entendeu? Tipo assim, e outra coisa também é, tipo assim, tem muitos grupos musculares ou músculos que a gente acaba esquecendo quando a gente tá lá na musculação, né? Certo. Mas que, de fato, ajudam a gente em alguns exercícios específicos. Por exemplo, eu noto que, às vezes, obviamente, eu não consigo fazer barra porque eu não tenho força nas costas para levantar e eu estou pesado demais. Mas, além das minhas próprias costas não aguentarem, eu senti uma fraqueza no antebraço, por exemplo. Então, claro, a fraqueza das costas, mas mais fraco ainda do que as costas era o antebraço. Existe alguma forma de eu exercitar mais ele para fortalecer, mas ao mesmo tempo, sem esse exercitar mais, me prejudicar nos outros dias de exercício, ou é a paciência mesmo, entendeu? Vamos lá. Essas duas perguntas aí. Questão da força é o seguinte, no nosso campus tem teste para tudo, certo? Um deles é o teste de força. Agora mesmo estava passando na NFL, os caras fazem, para vocês terem noção, né? Eu acho que vocês não acompanham, mas eles fazem, os caras têm um evento que é transmitido em rede nacional, que são os testes físicos dos atletas que estão vindo ali da faculdade e tal, né, para o draft, né, para as escolhas, né, que toda temporada os caras fazem as escolhas desses atletas. Aí tem um teste de salto em altura, salto em distância, velocidade, 40 jardas, não sei se os testes de supino, eu acho que entram, alguns testes de subir no agachamento, enfim, mas existem testes e existem parâmetros. É igual existe o parâmetro do sobrepeso, né? Homem ali, 25%, né? Mulher 20% e tal. Igual existem os parâmetros, né, de percentuais. Rapaz, aqui tu tá sobrepeso, né, 1, aqui tu tá sobrepeso 2, obesidade. Existem os padrões de força. Então, tu falou da puxada, eu vou te fazer só uma comparação aqui, até indo para o campo de lesão, que eu gosto bastante. Se tu tem 100 quilos e tu faz uma repetição com 100 quilos no supino, tu precisa fazer pelo menos uma puxada na barra fixa. Se tu não faz, isso já mostra que tu tem uma fraqueza na região da tua escápula, na parte dorsal ali, e aqui tu tá bacana. Só que isso gera um desequilíbrio no teu ombro. Né? As lesões elas estão muito relacionadas a desequilíbrios musculares. Então, é por isso que eu digo, a gente, né, precisa testar e precisa ter muito controle sobre isso, porque às vezes, não, mas eu quero, vou fortalecer meu antebraço aqui,
para eu tentar fazer, por exemplo, uma barra, como tu falou, né? Mas também a visão não pode ser específica perante a isso, né? A gente tem que observar sempre o global, como eu estou falando sobre exercícios compostos de agachamento e tal, e depois não, mas ao mesmo tempo a gente olhar o específico. Mas não adianta eu fortalecer teu antebraço se tu não tem força para se puxar, entendeu? Não adianta. Eu estou simplesmente perdendo tempo. Eu preciso fazer primeiro o que é mais importante. Eu fortalecer teu antebraço ou te colocar para tu trabalhar mais tuas costas, que é um grupo muscular gigante que vai fazer tu perder mais energia, gastar mais energia, vai fazer tu emagrecer melhor e tal. Tem necessidade de eu treinar o antebraço. Eu vou pegar adaptações da barra, né? Aquele Gravitron, consigo, né? Já é uma adaptação aquilo ali. Eu consigo pegar algumas formas para eu trabalhar mais as tuas costas. Até porque também a primeira coisa que eu falo pro pessoal é tempo. Né? A gente precisa primeiro ver o tempo que o cara tem. Muita gente não tem tempo para treinar realmente, porque o cara não tem necessidade de perder 1h30 lá. Então, eu não vou ficar fortalecendo teu antebraço. Eu vou jogar peso nas tuas costas, porque tu levanta muito mais carga, vai gastar muito mais energia, vai emagrecer mais, vai ganhar mais força, vai desenvolver melhor. Entendeu? E a segunda pergunta que tu fez foi, eu acho que é isso mesmo, né? Duas coisas. Os testes físicos, é por isso que você sempre tem que fazer em academia convencional, você não consegue fazer isso, porque o professor, né, você chega no Smart, um professor tem 100 alunos na carteira, não tem como o cara fazer isso, né? Não tem. É por isso que o personal, né, treino personalizado é mais caro do que o não personalizado, porque o personalizado você, né, consegue fazer essas coisas, é igual na parte de corrida, né? O João Luiz está aí, parte de corrida de aeróbico, existem testes para a gente fazer para descobrir qual é o teu limiar 1, qual é o teu limiar 2, porque se eu vou treinar aqui no limiar 1, né, se eu quero melhorar essa parte do limiar 1, eu vou treinar aqui. Se eu quero melhorar no limiar 2, eu vou treinar aqui. Então, se você não testa, você está jogando tiro no escuro, você está tirando no escuro. Simplesmente é isso. Então, realmente você precisa testar, né, parte de mobilidade. Se o cara não tem mobilidade nenhuma para ele agachar, eu não vou botar uma barra nas costas para o cara agachar, porque eu vou estar machucando as costas dele, muito provavelmente o joelho. Então, eu vou utilizar de outra forma ali para trabalhar com ele. Então, você precisa testar para você ter cuidado, você não lesionar o cara e nem botar coisa demais que o cara não aguenta. Léo, treino ABC, funciona mesmo? Pois é, Léo, o ABC, todo treino funciona. ABC, pode ser, para ter noção, tem um estudo que mostra, eu vi esse estudo por conta da parte do staff, né? O cara pergunta, o pessoal querendo saber como é que melhora barra fixa e tal. Para tu ter noção, os caras treinaram AB, se eu não me engano, foi AB, eu acho, que treinou barra 3 vezes na semana e empurrada lá 3 vezes por semana. E o outro grupo fez barra fixa todos os dias na outra semana, fez supino todos os dias, né, e etc. Quem melhorou mais de força foi o grupo que fez barra fixa todos os dias. Entendeu? Então, essas coisas engessadas que existem na academia, não é bem assim que funciona. Essas coisas engessadas veio da musculação, né? Que é um termo que também não gosto muito de utilizar. Veio da musculação e fica muito engessado. O treinar bem é mais para organizar, certo? É mais para organizar o treino. Mas qualquer coisa funciona. Certo que tenha controle, seja baseado nessa parte aí que eu estou te falando, de carga, repetição, né? volume de treino e intensidade. Esse é o que é mais importante. Eu posso te colocar uma semana para tu agachar todo dia. Tem algumas escolas de levantamento de peso, tipo a colombiana, os caras agacham todos os dias. Né? Então, isso não existe. Agora, os caras agacham com a progressão de carga pesado, 1 ou 2 semanas, e os caras fazem um trabalho de deload. Que é deload? É uma semana, porque sempre que tu tá treinando, o teu corpo ele tá se desgastando, certo? Então, tanto que quando tu chega ali no final, né, o certo é para você chegar no final do programa, ali de 4 semanas, 5 semanas, lascado, acabado, certo? Para quê? Para na outra semana eu vou te dar um deload, eu vou dar uma baixa nas tuas cargas, nas tuas repetições, porque é nesse período que teu corpo faz assim, ó, e tu melhora. Não é pegando pesado todos os dias, 365 dias do ano. Se tu faz isso, tu vai se machucar e tu não vai melhorar o tanto que tu ia melhorar se tu fizesse isso, ó. Baixa, aumentei, baixei, aumentei. Precisa esses períodos de deload. Vou treinando para maratona, vou treinar 20 quilômetros essa semana, vou treinar 23 próxima semana, vou treinar 25 na próxima semana. Quarta semana, eu peço um feedback pro atleta, o cara diz, meu irmão, eu tô cansado pra caramba, não sei o quê. Volta lá para os 20 quilômetros. O cara dá uma recuperada, quando ele volta na outra semana, o homem tá voando. É assim que funciona,
entendeu? É por isso que o controle de carga, que a gente chama, é muito importante. Se você treina e não anota suas carguinhas lá no bloco de notas, você tá na doida. Periodização, né, do treino. Periodização do treino. Fosse volume, né? Exatamente. Eu tinha tudo para dar certo, né? Vamos lá. Rafa, quais os efeitos da testosterona no trabalho? Rapaz, Patrocínio, testosterona é bom demais, né? Mas pode dar trabalho também, né? Deixa o cara mais estressado ali, tá? Mas, brincadeiras à parte, pessoal, testosterona, eu não sou endocrinologista, nem nada, mas a testosterona, ela tem um efeito absurdo, assim, no teu corpo. Só que tem um porém, que é bem importante falar, né? Que eu ia postar esse estudo aí até no Instagram esses dias. Às vezes eu gosto de evitar algumas polêmicas, né? Mas quando você... A testosterona que é ideal para você é aquela testosterona que realmente é produzida pelo seu corpo. Né? Vou te falar aqui duas questões. Né? Porque a gente está muito nessa vibe aí de médico, né? Prescrevendo testosterona doidada e tal, e tal, e tal. E acontece duas questões. Primeiro, né? O teu corpo, ele reage de acordo com o que ele está funcionando. Né? Se a tua testosterona está ali, vamos supor que é 1.200 ali a total, né? Tem alguns parâmetros que é 1.200. Vamos supor que é 1.200, tua testosterona ali está 700. Né? Existem vários fatores, até genéticos, mas algumas vezes é inflamação. Né? Inflamação, teu corpo não está... Nosso corpo, pessoal, ele processa em conjunto. Não existe tu olhar teu braço isolado do teu corpo. Nosso corpo é uma máquina altamente complexa. Né? Se tu teve um problema lá no fígado, às vezes vem lá do outro canto. Né? Se tu teve um problema no coração, não necessariamente veio do coração, veio de outro. Né? Então, assim, nosso corpo é uma máquina. Se tu tem uma lesão no ombro, osteomiarticular, muitas vezes não vem do ombro, vem da tua escápula, vem da tua torácica, vem de outro canto. Então, muitas vezes, não é ali que está o problema. Você precisa avaliar o contexto da situação. Né? Você está com espinha, você vai no dermatologista. Às vezes, o problema está vindo lá do teu intestino. Espinha é inflamação. Você precisa saber o que está acontecendo. Né? Tem até um médico aí que é bem polêmico aí, e ele estava falando isso. A medicina se dividiu todinha, e às vezes o cara não consegue acertar o diagnóstico, muitas vezes por conta disso, porque o problema vem de outro canto. Né? Você está no médico errado. Você realmente está avaliando sua pele, mas não é o dermatologista que vai cuidar, é outro médico. O problema está vindo de outro canto. Tanto que intestino, hoje em dia, é a coisa mais falada, né? Eu mesmo vi já, pessoal, do ano passado para cá, eu vi 4 pessoas morrendo no intestino, assim, especificamente do intestino, fora que o intestino, caso de prejuízo, em outros órgãos nossos. Mas, gente com intestino necrosado, meu irmão, é muito complicado. Se você sentir uma dor, cara, vai fazer exame, né? Por isso que é importante, pessoal, a alimentação, ela não está relacionada só à caloria, a tu perder gordura. A alimentação, ela entra aqui e faz né, tem todo o processo no teu corpo. Alimentos inflamatórios, eles causam um prejuízo na tua saúde muito grande. Né? Então, justamente, minha testosterona está mais baixa. Cara, tu só está comendo besteira. Começa por aí. Né? Então, as coisas não estão relacionadas, o alimento não está relacionado só a prazer, não. Eu digo muito para isso, pessoal, e nem relacionado só a emagrecimento. Né? Ele alimenta a nossa vida, ponto. Nosso corpo tem trilhões de células, então o negócio aqui funciona de forma muito sistemática, que tem coisa ainda que o pessoal não sabe nem o que é. Então, assim, aí vamos lá, testosterona. Testosterona, tu vai lá e aplica a testosterona. Cara, primeira coisa, vai sobrecarregar teu sistema imune. Por quê? Porque o teu sistema imune, ele tem receptores androgênicos, e quando tu joga a testosterona em cima ali, tu vai sobrecarregar esses receptores e automaticamente tu vai sobrecarregar teu sistema imune. Tanto que teve gente na época do Covid se lascando. O cara dizia assim, mas aquele cara ele é atleta. Meu filho, o cara enche um rabo de testosterona. O sistema imune dele tá lascado. Ou seja, o cara que toma testosterona, ele já tá imunossuprimido. Ele já tá com queda de imunidade. Vocês podem ver esses bodybuilders, pessoal, essa galera vive doente. É porque a galera só posta a parte boa. O pessoal se embeleza ali no Instagram e acha que, não, caralho, eu quero ser o cara. Vai lá ver o preço que ele paga. O preço que o caba paga, ninguém sabe, porque tá só lá, né? Ele não mostra, ele não vai mostrar. Ele é um produto. Né? Ele vai dizer que aquele suplemento que ele toma ali não serve de nada, porque a maioria não serve. Ele vai dizer que serve, porque o cara é patrocinado por aquilo ali. Né? Então, é assim que funciona. E a segunda coisa, principalmente para os homens, quando você usa testosterona, o teu corpo automaticamente, nosso corpo é muito inteligente, ele para de produzir. Né? Por que os bodybuilders têm os testículos bem pequenos?
A maior glândula produtora de testosterona está no nosso testículo, né? Então, a glândula ela para de produzir testosterona, porque ela não tem necessidade. Está rebolando lá 3 mil de testosterona nos teus coros, para que o corpo vai produzir? Ele não para. Então, o que acontece? Tu pode danificar esses eixos de produção natural. É por isso que tu está aqui, ó, né, 1.200 de testosterona. Top, uma máquina. Aí tu vai lá, mete testosterona no teu rabo, sem necessidade. Vai lá para 2.000. Pá! Tu parou de tomar, meu amigo, a bicha faz assim, ó. É por isso que mexe no psicológico do cara. A galera tem problema depressivo, mesmo porque tu vira uma máquina. Quando tu para de tomar, tu vira um bezerro, velho. É bizarro o negócio. Aí, a bicha cai, aí lá para 300. Aí tu vai lá, joga uns estimuladores naturais e tal, pro teu corpo voltar. Tu acha que vai voltar para 1.200? Vai voltar para 1.000, 1.100. A sorte tua se voltar para 1.200. Mas, dependendo do período, da quantidade que tu tomou, tu lascou teus eixos de produção natural e não vai voltar mais do jeito que era antes, não, filhão. Aí o que acontece? O cara chega numa hora de um ciclo vicioso, eu já falei com um amigo meu. O cara chega numa hora, o cara não consegue mais parar de tomar, porque o corpo dele não produz, o corpo dele não funciona mais. Aí tu tem que passar o resto da tua vida se furando, parecendo um drogado. É por isso que eu sou bastante contra essas questões de testosterona, de aplicação de testosterona. Porque, como eu estou te falando, se teu testosterona está baixo, tu não tem que tomar testosterona. Tu tem que saber o que é que tu está fazendo que está ocasionando aquilo ali. A causa do problema. Drama. Mais alguma? Eu tinha feito um aqui. Rafa, se o cara tiver só 30 minutos, 3 vezes na semana, tá? Vou pegar a realidade aí. Aquela resposta anti-desculpa, né? Ah, não tenho tempo. Pô, 1h30 na semana tu tem. Então vamos supor, o cara dá só 30 minutos, 3 vezes para semana para nós. O que a gente diz assim para ele fazer? Não como profissional de educação física, mas como cara, tu tá morre não morre dentro da tua empresa. O norte para tu, Luiz, faz isso aqui. Fleury, como eu disse, cara, a gente tem que ter muito cuidado para a pessoa ela não se machucar, né? Porque se a pessoa não está fazendo nada, ela começa, ela sente alguma dor, já era, quebrou as pernas do cara. É por isso que eu falo muito para meus colegas, né, o pessoal que está vindo aí da educação física, né, cara, pelo amor de Deus, cuidado para tu não machucar ninguém. Porque tu machuca, cara, é uma complicação. Uma aluna minha agora teve um problema de menisco, mas foi por uma instabilidade patelar que ela tinha. Só para vocês terem noção do que foi que aconteceu. A mulher ela já tinha uma instabilidade patelar, né? Ela me contratou por conta disso, fazer crossfit. A gente começou a treinar na academia, fazer o fortalecimento lá e tal. Ela, ei, Rafa, meu joelho nunca mais saiu do canto. Aí eu, massa. Aí só para vocês terem noção, ela passou 2 meses sem treinar porque colocou, né, prótese e depois passou mais 1 mês, e essa prótese demorou muito, não estava cicatrizando direito, não sei o quê. Depois passou 1 mês porque foi tomar um medicamento e teve uma reação alérgica e ficou. Eu disse, cara, tu tá com febre? Não, pô, venha treinar, minha filha, você não pode ter esse tempo parado, beleza. O que aconteceu? Ela treinou um dia na semana, só de leve, claro que a mulher tinha parado. Na outra semana, né, no final de semana já seguinte, no domingo, ela disse que foi se levantar da cama num movimento rotacional, que era justamente o movimento que o joelho dela sai do canto. Pô, patela foi que voltou, que pegou no menisco. Cortou o menisco em 5 centímetros. Aí o que foi que aconteceu? Teve que fazer cirurgia, né? Porque ficou em alça de balde. Alça de balde você tem que operar. Aí costurou, ficou bacana. Só que, cara, nessa brincadeira, ela 2 meses parada, voltando. Para ela voltar às atividades mesmo dela valendo, é 6, 7 meses. E isso causa um prejuízo muito grande. Mas o que eu quero dizer, só esse períodozinho que ela ficou parado foi o suficiente para ela perder força e o joelho dela ficar instável de novo. Entende o problema? Então é muito complicado a gente machucar alguém, a gente precisa ter cuidado. Então, nesse caso, o que eu sempre falo? Cara, treinamento de força não tem igual. Você precisa fortalecer suas estruturas. Quando a gente fala em treinamento de força, não está hipertrofia, não está relacionado a hipertrofia só muscular. Está relacionado a hipertrofia de tendão, ligamento, você fortalecer as suas estruturas para o seu corpo suportar aquilo ali que você vai fazer. Então, por exemplo, um cara sedentário, não tem como eu colocar ele mais de 10 minutos para ele correr. Não dá. É muito tempo. Eu tenho que fazer ali 30 segundos correndo, 30 segundos parado, 10 minutos, vai para casa, né? Aí, não, eu quero fazer uma luta, né? Aí tem aquelas preparação física de luta, que às vezes os caras fazem 200, 300 abdominais, sem necessidade. Então tem que ter muito cuidado. É bom o cara fazer realmente o que ele gosta, né? Só que o esporte, ele está totalmente atrelado à preparação física. Você vai jogar futebol, vai jogar vôlei, vai fazer um tênis, você não faz uma preparação física, a sua chance de se machucar está muito
grande. Então, tem que ter muito cuidado. Mas a ideia, então, cara, tem que fazer treinamento de força. Não tem para onde correr. Tem que fazer. Agora, se o cara não consegue, meu irmão, tentar fazer alguma coisa que você gosta. Agora, tenha muito cuidado, né? Vá no seu limite. Cuidado para você não colocar a carroça na frente dos bois, que aí você pode voltar ao sedentarismo, pode ter um problema de joelho grave, pode ter alguma coisa e já era. O cara nunca mais volta. E aquela velha história da experiência, né? Da experiência do cliente, né? O cara chega lá no exercício físico, a experiência do cara foi ruim, é igual nos CrossFit, né? Se o professor não tiver uma experiência, o cara que chega ali para aula, meu irmão, se no outro dia o cara não conseguir sentar nem no vaso, cara, eu lasquei o cara voltar vai ser muito complicado, porque eu quebrei o cara, eu não quebrei assim, né, de lesão, mas eu quebrei o cara tá todo dolorido, não consegue nem se levantar da cama, lasquei o dia do cara, de trabalho, das crianças dele, dos filhos, etc, uma mulher, é uma experiência péssima, então tem que ter muito cuidado com isso. Yes. Tem mais pergunta aí, gente? O que vocês têm a dizer? Resumindo, não raco você dar o pote, não, mas você me deixa de que você se lasca. Minha amiga, a vida não é fácil, não. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Exatamente. Sem emoção, né? O pessoal muito emocionado. É igual mesmo lance, é igual, Fleury, o lance de trabalho, né? Trabalhar 15 horas por dia, não ter tempo para se cuidar e nem para dormir, vai quebrar, filho. Não adianta, vai quebrar. Então, tudo tem que ter controle, programação, né? Tem que ser o mais organizado possível para você evitar que aquilo ali faça mal para você. O homem tá se arrumando para ir para o treino. Mais pergunta aí da galera? Eu troquei a blusa aqui, meu filho, no esquema, né? Não é não? Valeu, Leonardo, obrigado. Valeu, Juiz. Tá funcionando? Mais ou menos, né? O homem é cruel, mas a gente chega lá. Cara, deixa eu te falar uma coisa, igual aquelas perguntas chatas que o cara quer perguntar e quer dizer. Eu quero perguntar e quero dizer. Assim, tu é muito chamado para dar treinamento organizacional, sei lá o quê, palestra, programa. Então, essa é a pergunta, tá? Para empresa, para negócio, para grupo. É uma pergunta e já te coloca também, como a gente sempre faz, né? A gente sempre enche o saco de todos os membros do grupo para criarem produtos, venderem mais e fazerem mais coisas. Então, assim, se tu não fizer, passa a fazer porque tu é bom, né? Tu desenrola isso e eu sei que você conseguia levar um grupo bom. Até para tu formatar isso com desenho, com coisa, para tu mostrar para as empresas, né? Manda apresentação, manda um artigo científico, manda o que tu tem aí. E legal que a palestra de ontem foi sobre falta, atraso e atestado. O cara que mais se atrasa é o que mais tem a vida desorganizada. E o cara que mais faz coisa a vida toda é o cara que mais chega na hora. Então, ordem, né? Que foi uma palestra do mês passado, que é massa, vale a pena todo mundo. Tu também, Rafa, tinha um tempinho, dá uma olhada que foi do mês passado. E atestado é o quê? É doença, pô. Quantas doenças que o Rafa não falou aqui por conta dessas? E falta, normalmente, doenças também. Então, assim, tem uma relação direta, aí precisaria de cientistas do RH, né? Mas provavelmente tem uma relação direta. Obesidade e inatividade física com falta. Total. Eu esqueci, eu vacilei. Eu não lembrei disso, eu esqueci de trazer. Mas prejuízo é bilionário, Fleury. Prejuízo é bilionário com isso aí. Eu esqueci de trazer, esqueci de pegar os dados mesmo e colocar na palestra aí. Mas bilionário prejuízo, gigantesco. Aí, por exemplo, até que ponto, né? Essa pergunta, até que ponto vale a pena a empresa investir um pouco nisso, raciocinar um pouco nisso, para evitar outros sistemas de falta atestado. Então, e aí, tem produto para tudo, né? Tem oportunidade, quanto mais gordinho tiver, mais necessidade de tu, né? Então, assim vai, né? E outra coisa sobre cultura na empresa. Tem alguns meninos que trabalham com a gente, estão vendo aqui, né? Outros fizeram pergunta, vieram um pouco, saíram, porque eu insisti, disse que era muito importante, porque culturalmente, para nós do Forja, isso é importante. Isso é importante. O exercício, se mexer, tá bem. Tanto que a gente colocou aqui o saco de pancada, até a luva. Qual é a métrica dessa brincadeira aí? Pô, se eu não tenho medo de lutar, de enfrentar um outro homem por 2 minutos, eu não vou ter medo de enfrentar a vida, não vou ter medo de enfrentar os problemas que vão surgindo. E a vida vem e dá um murro na tua cara, e sangra, e acontece. E tu vai fazer o quê? Tu vai chorar até para casa? Não, tu tem que entender que depois do murro vem a guarda e o retorno para a luta. Então, o que a gente quer ensinar para os meninos e para nós, os meninos e para nós, então é o estabelecimento de cultura. Se vocês quiserem estabelecer cultura, vocês estão vendo o vídeo em outra data, outro horário,
Quero estabelecer uma cultura na minha empresa de exercício. Não adianta mandar o RH contratar um profissional, como por exemplo o Rafa, ele montar a ficha de treino para todo mundo, diz lá, vou fazer atividade laboral, não sei o quê, vai virar projeto bombeiro. Bicho, que é bom pra velhinha lá, é bom, é legal, mas assim, dentro da empresa não vai ter adesão. Faz ginásticas lá e parou, 3, 4 semanas parou. Ele gastou dinheiro, um tempo depois parou. O lance é desenvolver uma cultura, e a cultura passa pelos caras que tocam o negócio. Então, a partir do momento que é importante para mim uma postura de luta, o lance de lutar, isso é transmitido para todo mundo que está aqui de uma maneira ou de outra. Se eu viver isso verdadeiramente, eu não sou atleta, tenho vários vacilos, o treino vive mais em falta do que não sei o quê, mas isso é importante, então eu deixo claro, de alguma forma transborda na cultura. Então assim, vamos lá, vou contratar o Rafa, vai trazer palestra, vai querer melhorar a saúde de todo mundo da tua empresa, mas se não estabelecer isso na linguagem, no dia a dia, em te verem indo treinar, mesmo cansado, não vai funcionar. Não vai, porque vira proposta de RH, botar um negócio lá, vamos lá. Flori, te falar só uma, você olha as polícias, e eu não sou a Polícia Civil, mas a Polícia Federal, os caras têm 1 hora e meia aí por dia de obrigatoriedade de exercício. Aí tu olha o perfil do policial federal e o perfil do policial militar. A diferença. Casos e casos, mas assim, na média, o buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo. E assim como você pega realmente a mesma polícia militar e você vê a tropa de choque, né? A tropa de elite, né? E o policial normal, né? O policial normal, ele realmente, a maioria não se exercita, né? E diferente do policial. Inclusive, cara, eu vi uma vez, falando rapidinho aqui, o Emanuel, ele tá até na Guarda Nacional, não sei se ele já voltou, um brother meu que ele nadava comigo lá no Cefet. Rapaz, uma vez ele trocou tiro com o bandido, ele era da polícia, ele depois foi pro GAT. Nessa época ele ainda era do Honda. Rapaz, o cara trocou tiro lá perto de casa, ali da Pontes Vieira, ali perto da Assembleia. Por acaso, eu tava chegando em casa e a viatura veio aqui atrás da moto e os caras, né, em fuga, e dobraram uma rola na frente, teve bala e eu peguei e fui lá, né, curioso, né, eu fui lá, né, já tinha acabado, eu fui lá, mas isso aí tá com uns 10... ali no tiroteio. Tá com uns 8, 10 anos. Rapaz, quando eu cheguei lá, eu queria que tu visse, o Manuel era atleta, ele era atleta do Cefet de natação, animal, fazia duátulo aqui, o cara era sinistro. Fleur, eu queria que tu visse a tranquilidade do cara, tinha baleado um lá e o outro ele tava raptando na viatura já. Tranquilidade do cara atleta, mas trocou tiro com o bandido, o cara, né, tu via a preparação do cara, entendeu? Só porque o cara era atleta, totalmente... O atleta vê a vida de uma forma diferente, isso ninguém rouba dele, tá? Falando em parte de saúde, o Kelly Slater aí, estava no Mundial agora de novo, né? Esse ano, 51 anos, pô. 51 anos. Cara, o Abílio Diniz aí já é um grande exemplo, 85 anos. Mas o Kelly Slater ainda competindo surf aí na alta, 51 anos. O cara se cuida. O cara continua trabalhando. Exato. João levantou a mão? Levantou aí, cara. Eu queria falar aqui. Eu não sei se foi falar desse assunto de esporte, né? Muito me atrai, né? Que a minha vida é motivada pelo esporte em geral, mas eu não sei se foi tocado nesse assunto, Rafael e Fleury. Não sei se vocês também têm ciência que o Rio de Janeiro é uma cidade que respira o esporte, né? Sim. Direto. Então, assim, existem várias empresas no Rio de Janeiro que decidiram liberar os funcionários 1 hora mais cedo, aqueles que estão na praia, naqueles escritórios ali de cima, para eles poderem praticar as atividades físicas no horário do trabalho, no horário de expediente. E eles viram o quanto essas pessoas que estavam saindo para fazer essas atividades físicas, mas indo para fazer essa atividade física mesmo, deram muito mais rendimento à empresa do que aqueles que optaram por não ir. Então, assim, não sei se tu passou essa informação, Rafa, ou já foi falado mais cedo e eu não estava. Não, mas como contribui? São várias empresas, principalmente as empresas das pessoas que ficam de frente para a tela, dando resultado, né? O pessoal da TI ali direto, aquela coisa toda, não sei o quê. Então, assim, no Leblon, Ipanema, se você vê, são várias empresas que liberam
as pessoas mais cedo, porque lá no Rio de Janeiro, se você for meio-dia, tem gente fazendo futebol ali na praia, se for 1 hora, tem gente lá na praia jogando alguma coisa, se tu for 2 horas da tarde, tem gente correndo, assim. Então, assim, ali é um amplo, né, um polo esportivo que a gente tem, né? Eu acho que é a cidade que mais pratica esporte é o Rio de Janeiro. E Sim. as empresas decidiram fazer isso, né? Porque o esporte em si contribui, né, como foi falado por ti outras vezes, diretamente para dentro do rendimento das empresas. E, assim, eu acho que isso devia ser mais divulgado, mais trabalhado, para que realmente tenha esses resultados e ver como vale a pena que o sedentário rende menos do que o proativo na atividade física. Certeza, João. Certeza. Depois dá uma pesquisada, Fleury, Vou dar uma olhada. e vocês que gostam de ver essa questão dessas empresas que liberam o pessoal mais cedo. Lá no Rio de Anotando Janeiro. aqui. Vou dar uma olhada. Massa. Rapaz, até mesmo a parte das empregadas domésticas, né? Empregada doméstica aí de um casal de aluno meu, com 2 filhas, babá. Rapaz, a mulher viveu com uma dor insuportável de intestino. Pronto, tá até falando de intestino aqui para vocês. Aí o cara pegava e me falava, cara, a mulher nem almoça, quando eu vejo ela tá com McDonald's lá. Aí eu, cara, né? No final das contas, a mulher acabou pedindo as contas, porque disse que precisava cuidar da saúde dela e tal, mas a mulher simplesmente parou de trabalhar por conta disso. E realmente é a questão, se ela fizesse um exercíciozinho, se alimentasse bem, a mulher tava bem, cara, tava rendendo e tal, e simplesmente eles passaram aí uns 3 meses sem babar, por conta dessa... Lascar. Eu estava numa ocasião, no Altitude, é um evento que vai lá na Serra, né? Pra quem tá vendo gravado e não conhece, o então aqui conhece. E aí um participante chegou e disse assim, bicho, minha equipe é de tecnologia, então, são caras inativos, né? Pelo perfil comportamental deles, tudo mais, né? São fleumáticos, frios sobre úmido, né? Para quem já viu essa outra aula também. E são caras que passam o dia na frente da televisão ou no computador, o gosto deles é isso, eles se divertem jogando outros jogos, também de computador, a vida do cara é aqui, é o que a gente está fazendo aqui. Só que a gente ainda tem uma emoçãozinha, porque conversa, vem um tema, outra coisa, o cara não, é linha de programação. Então, o que eu faço para movimentar a equipe? Qual é a política de recursos humanos que eu faço? Eu disse, cara, que coisa difícil. Eu não sou especialista no tema, não entendo de psicologia organizacional, mas a luz que vem na minha cabeça, de cara, vitamina D. Esses caras, a luz que ele deve pegar é a luz da tela. Deve ser tudo pálido, branco pálido, com raras exceções. Às vezes, um exame de sangue, você não pode forçar, aí entra a questão trabalhista, você não pode forçar a tua equipe. Quero que todo mundo faça exame de sangue, agora é lei. Não pode. Mas, gente, eu paguei uma cota no laboratório, e aí eu paguei lá o exame de sangue, tá? Quem quiser ir, tá pago, pô. Quem quiser ir, tá, papai pagou lá para vocês. Eu vou dizer que porque é importante. Você pode estar com doença, com câncer, sei lá o que, ninguém tá vendo. Então, eu tô querendo te ajudar por isso. Se tu quiser ir, tu vai. Se tu não quiser também, tu dá a tua chance a outra aqui, beleza, não tô forçando ninguém. Foi lá, identificou, às vezes, as gotinhas, a gente toma aqui no dia a dia e tudo, né? Até repor, né, Luquinhas? Isso aqui tá no final. Então, os caras tomam uma porra de uma gotinha dessa aqui, às vezes resolve muito mais do que aquele bombom de chocolate e a mensagem do esmiliguido. Ou uma palestra, vamos trazer um cara para palestrar para minha equipe, para motivar minha equipe. Eu sou contra isso, eu recuso todos os pedidos que tem para eu fazer isso e eu digo que não funciona. Porque 1 hora do cara lá, com 3 ou 4 exemplos, com uma frase da Disney, todo mundo pulando, vai resolver nada. E às vezes, uma ampola dessa aqui é 50, 100 reais lá, pelo laboratório, tu, bufo, tá baixa, tá. Pega o médico para acompanhar a tua equipe, para o cara entender, quem tá baixo ele suplementa. Às vezes eu suplemento isso aqui, que tira o cara daquela noção de depressão, né? Não sei se estou falando besteira, porque eu sou leigo, mas a gente fica bem para baixo, né? A imunidade do cara, assim, é uma besteira. Eu disse, cara, pede um exame de sangue da tua equipe, que eles que quiserem, e vê um dia, no sábado ou no domingo, extra, vai quem quer, e promove alguma atividade. Se esses caras tiverem, pelo menos com suplementação de vitamina, que identificar pelo exame de sangue, mais ou menos organizado, e um gostinho pela atividade física, vai ser muito melhor do que palestra, livro, tudo. Porque tu vai conseguir um impacto real na vida dessa galera toda. Tempo depois, semana depois, ele mandou mensagem, disse, ei, Gordinho, funcionou. Eu disse, pô, legal, ó. E aí? Então, os caras estão tudo querendo se mexer lá, tentando fazer mais exercício. Eu mostrei lá o que eu estava tomando e eles ficaram curiosos para saber como é que estavam as taxas deles.
Aí eu aproveitei o lance que eles eram tudo metódico, né? Do que tinha, que não tinha, pra gente ir tabelando como é que tava a cor de cada um e assim render um pouco. Não sei como é que tá hoje, mas, sei lá. Esse demonstrativozinho aí instiga, galera. Esse demonstrativozinho. Eles mostram lá que o cara, rapaz, tu tá com deficiência aqui e tal, tem que fazer isso. Às vezes, pelo menos a pulga atrás da orelha do cara bota. O cara começar a reagir. Às vezes só o cara sentir, né, mano? Só o cara sentir. Sim. Entendeu? O cara sentiu a vida dele, como a vida dele poderia ser, ele sentir aquilo dali, já fica alguma coisa no espírito daquele cara. Pô, quando eu tava fazendo lá exercício bem, me mexendo, eu tava tão bem. Então, gerou essa memória naquele cara. Agora, essa memória vem do questão do hábito, lá que tu falou no começo, mas um monte de coisa. Essa memória é dura, mas não é a palestra de 1 hora. Não funciona, gente. Quem estiver vendo aqui agora, gravado, não funciona. Não funciona. Ah, foi todo mundo vai ficar puto contigo se ver esse vídeo. Cara, tem problema. Me mostra um estudo científico que embasa o fato de 1 hora de uma palestra motivacional mudar concretamente hábitos do cara. Não dá. Todo o processo de mudança de pensamento ele é imersivo, se for rápido. Então o nego tem que passar 3, 4 dias ali de intensidade para gerar alguma coisa. Sim. Por isso que os métodos de coach, eles têm no mínimo 3, 4 dias todos, manhã, aquela coisa. Tem que levar o cara no limite, tem que acordar muito cedo, tem que dormir muito tarde, que é para gerar... Pode crer. Que é para gerar esse estado de ativação para, a partir dali, tu cutucar alguma coisa. 1 hora ninguém faz nada. Ninguém, nem um profissional sério de psicologia, de qualquer coisa que seja que traga o ser humano, ele diz, bicho, não dá para fazer nada em 1 hora. Pode crer. Mas o exame de sangue, ligar para a farmácia e mostrar para o cara a situação dele como tá numa planilha, dá para fazer em 1 hora. Dá para fazer em 1 hora. E é mais barato. O palestrante lá é 15 mil conto. Tu chega no laboratório, fecha um exame de sangue para tua equipe toda, vai quem quer, e depois tu mesmo compra as primeiras vitaminas ali no laboratório. É muito mais barato. E vai dar muito efeito. Pessoal, quem vê vai ficar puto comigo aqui, né? E fica puto. Mas, bicho, é minha opinião. Sim, vai. Sim. Vai dar uma palestra lá, não gasto comigo, não. Gasto com o Rafa, fazer um negócio lá que vai ser mais massa. Né? Até esse negócio que tu fala dos 3, 4 dias, boto fé. Por isso que tem o método CIS, né? Vai até de madrugada. Vários. Processo Hoffman é mais ou menos. Todo processo. Ou tu constrói um hábito no tempo, ou tu gera um trauma. Né? Assim, trauma em que aspecto? Uma alta intensidade para poder ficar alguma coisa ali. O alto estresse. Aí fica, não dá, o meu termo não dá. Ou estressa muito, ou muito tempo batendo na tecla, para educar, né? E assim vai. Cara, não sei nem como te agradecer, já tomei muito do teu tempo por aqui, sei que você tem um monte de coisa para fazer também. Agradeço aos meninos que estiveram por aqui, agradeço a você que viu esse vídeo até agora, tá? Precisou do contato do Rafa, quero falar com esse cara. Ele tá lá no grupo com a gente, né? Tá lá no grupo, se dá um oi. Se não achar em canto nenhum, você me pede que eu vou e mando. E assim vai, tá? Siga no Instagram. É um cara muito gente boa, vale muito a pena. Sempre tá à disposição para ajudar a gente. Eu só tenho te agradecer. Tô com roupa de treino. Vai lá, meu querido. Valeu, Fleury. Obrigadão aí. Bora. Sexta-feira eu tô aí, viu? Trocar logo. Vem. Vem, vai ser legal. Fechou. Ei, valeu. Tamo junto. Obrigado, meu querido. Valeu. Encerrar aqui a gravação. Beijão a todos. É nóis.